Bem-vindos para mais uma oportunidade. É um prazer e quero saudar a todos os brasileiros e pessoal de todas as nações, tribos e língua. Quero comentar assuntos importantes para o bem-estar de todas as pessoas. Vamos buscar a sabedoria e o conhecimento que a gente sempre está repetindo, sempre está comentando. Eu quero comentar também sobre a prevenção de doença, de moléstias, para que as pessoas não vivam doentes, para que todas as pessoas não fiquem somente dentro de um hospital, mas que possa ter um estilo de vida e viver bem melhor. A humanidade sofre muito sobre problemas de gripes, de enfermidades, de vários fatores que atingem as pessoas, atinge não somente o Brasil, mas também todas as nações. Por exemplo, as crianças, né, que muitas vezes não é bem nutrida, não é só criança não, é pessoal de outras nações, né, ali da África, da Angola, de Moçambique, pessoal da Nigéria, né? Parece que está havendo uns problemas ali na Nigéria e muitos países, né? Que muitas vezes não se alimenta bem. Mas eu quero ressaltar que muitas coisas que acontecem em vários países também é responsabilidade dos seus governantes, daqueles que governam no seu país, que muitas vezes abandonam o seu povo, né? Muitas vezes eles precisam de ser bem alimentados, mas a política é muito atrasada, né? A política de muitos países que deixa muitas vezes a população ao mercê da vida, crianças e pessoas de todas as idades, né, que não são bem recebidos, não são bem tratados, né? Então a gente vê muitas coisas, né? É que nem o caso de mudança, de sempre mudar, tirar a identidade nova, né? De vez em quando isso acontece, inclusive no Brasil, né? Sempre mudando, né? Antigamente as pessoas viviam com a identidade só, né? Não precisava ficar trocando. Agora está trocando a identidade para uma identidade digital, né? Identidade, SIC, RG, né? Então, sempre está mudando, né? Título de eleitor. Isso daí eu já vi muitas vezes, sempre querendo mudar a documentação, tirar nova documentação. Eu acho que isso daí não resolve o problema. Eu acho que as pessoas devem ter um cadastro digital, deve ter alguns fatores, né, que através do cadastro digital, mas não vai resolver 100% os problemas
por viver trocando os documentos, mudando o documento, tirando o documento novo, né? Deixando o velho, trocando o novo. Eu acho que isso daí não vai resolver totalmente todos os problemas, as falsificações, o estelionato, né? E muitas falsidades que surgem, mas existem outros meios para poder resolver os problemas. Mas já se comenta sobre identidade nova, e identidade digital, documentos, não é só a identidade, documentos digitais, né? Tudo isso já se comenta. Mas tem muitos fatores para levar ao cidadão a melhoria, né? Muitos fatores do que muitas vezes fazer todos os documentos novamente, como eu tenho falado, né? Mas o Brasil, eles precisa mais de pessoas que busquem o conhecimento em todas as áreas e sempre aprendendo para poder trabalhar por conta própria, para poder ser um autônomo, abrir sua empresa, como outros países aí, né? Como eu já tenho falado, né, sobre o Paraguai. O Paraguai também não adianta as pessoas pensar que vai se legalizar no Paraguai que vai resolver o problema. O problema é ter vontade de trabalhar, estudar e aprender. Se for pensar em ir em qualquer país, por exemplo, na Suíça, que é um lugar muito bonito, né? Ou no Japão, se as pessoas não pensar, não trabalhar com a mente, porque trabalhar com a mão, ser um soldador, né? Numa empresa, trabalhar em maquinário, trabalhar em entrega, e tem muitos fatores, muito trabalho. Só isso não resolve. A gente tem que trabalhar também com a mentalidade, porque se a mente não funcionar, pode trabalhar, pode ganhar um dinheirão, pode ganhar 5 salários, isso não vai resolver nada. Tem que trabalhar com a mente, né? E sempre ter fé, com certeza, né? A fé, ela é muito importante para as pessoas. Eu quero falar, como eu já tenho comentado, né? Prevenção de doenças, a importância e o que se pode fazer. Porque tem muita gente que vive doente, sempre doente. E é necessário que as pessoas tenham prevenção e mude o estilo de vida também. O estilo alimentação balanceada, né? Tem que ter uma alimentação balanceada. Mudar o estilo de vida, né? Mudar a alimentação. Porque eu já ouvi comentário, por exemplo, sobre o uso de bebidas industrializadas, né? E pessoas que tomavam, né? Tomava direto aquela bebida lá, né? A Coca, né? Coca-Cola. E teve que largar de tomar, porque ele tomava em excesso e estava fazendo mal para a saúde dele. Então, ele precisou largar, porque ele tomava em excesso, ele tomava muito, né? E ele largou e resolveu o problema dele. Ele tinha um problema muito sério. Esse negócio de, por exemplo, de cuidar da saúde
não é negócio, né? É o dever de cuidar da saúde. É importante, mas precisa tomar cuidado com médicos, né? Que os médicos muitas vezes nem todos são capacitados para a profissão, né? E certas vezes eu fui num médico quando eu era mais novo que doía o pé, né? Sempre doía o carcanhar, né? Sempre tinha uma dorzinha no pé. Aí eu fui consultar com o doutor mandou usar, fazer uma tala de couro, uma coisa assim, para apanhar no pé, né? Eu mesmo, naquele momento, eu já não acreditei naquilo. E, na verdade, graças a Deus, não precisei usar uma tala de couro no pé. Graças a Deus, sumiu a dor, né? E eu era uma pessoa que eu tomava remédio também. Eu tomava remédio, eu era dependente de um medicamento que eu não podia parar porque dava dor de cabeça, né? Eu tinha que continuar tomando aquele medicamento de farmácia. Aí, graças a Deus, hoje eu não tomo remédio nenhum, eu não tenho dor de cabeça, não gasto em farmácia, né? Eu uso tratamentos naturais, até um fitoterápico eu tomo, né? Feito de planta, a gente toma assim. Mas tem acontecido fatos desagradáveis, né? Uma vez o meu irmão é mais novo, e ele era bem mais novo, né? Já faz vários anos, e ele deu apendicite, inflamou o apêndice, né? O apendicite, né? Aí teve que ir para o hospital, né? Por causa da apendicite, né? Aí chegou lá e o doutor disse, vai ter que passar por uma cirurgia. E na verdade ele passou pela cirurgia quando ele era mais jovem, né? O meu irmão, não vou falar o nome dele, né? E ele passou por uma cirurgia, saiu do hospital e ficou em casa, né? Depois, aí começou a sentir uma dor terrível e ele dizia: eu não aguento mais, né? Meu irmão dizia: eu não aguento, eu vou morrer, né? Aí foi levado para o hospital e teve um doutor, né? Doutor de mais experiência, de mais idade, olhou para ele e disse: eu sei o que é. Meu irmão disse: eu não aguento mais. Ele estava ruim. Depois da cirurgia de apendicite, ele estava cada vez mais ruim. O doutor olhou para ele e disse assim: ó, você vai ter que ir na mesa de cirurgia. Eu já sei o que é. Aí ele teve que ser operado novamente. Aí encontraram o gás, esqueceram o gás dentro dele e já estava apodrecendo. Teve que fazer uma cirurgia, tirar os gases, ponhar no não sei o que de carneiro lá, né? Não sei se é que é de carneiro que teve que emendar, porque estava apodrecendo. Então, e graças aquele médico sábio, senão meu irmão não ia viver, né? E o doutor disse, ele não vai viver mais, tem que ser imediatamente. Então, existem erros médicos, né? Existem erros médicos, deve ser avaliado, principalmente o idoso, né? O idoso tem que ter mais cuidado, tem que observar bem,
tem que fazer exames, ver se o diabetes dele está certo, ver se o sódio não caiu, né? Porque não é porque é diabético que o sódio não cai. O sódio pode cair também. Pode cair o sódio, pode cair muito a diabetes, pode subir, elevar muito. A glicose, né? A glicose é o açúcar, né? Então tem que levar em conta tudo. Tem que ver a alimentação, tem que ver se o intestino está funcionando com o reloginho, se está tendo apetite, porque tem que se alimentar. Se está precisando de alguma suplementação, porque o idoso ele precisa. Tem que fazer um exame, um hemograma completo, fazer o exame da vitamina D, para saber se a vitamina D tá boa ou tá baixa, né? E conforme for, né, tem que ver se não tem anemia, se tem deficiência de ferro, porque quem toma remédio pode acontecer de ter deficiência de ferro devido aos medicamentos, né? Tem que ter mudança, né, na alimentação. Então, tudo isso tem que ver, né? Tem que ver isso daí que é importante, né? Então, temos que ter cuidado, né? Porque os médicos também não são perfeitos, né? A gente sempre comenta sobre diabetes e eu quero novamente, embora a gente já falou sobre diabetes, né? A gente falou sobre tratamento, sobre mudança de estilo de vida. Eu quero falar sobre dieta, né? Dieta do diabético. O diabético precisa comer fibras, né? Frutas com casca, né? Dependendo da fruta, né? Por exemplo, com casca, a maçã com casca pode, né? Verdura fresca, cereais integrais. Então deve ser ingerido com moderação, né? É claro, né, que tem frutas doces e não pode comer em excesso, né? Porque existe um limite, né? O pessoa que é diabético, seja ele tipo 1, seja ele tipo 2, tem que ter sempre uma medida, uma balança para medir 100 gramas. Então, deve combinar, né? Por exemplo, se come arroz, nunca comer muito arroz e comer mais legume, que é muito importante, né? Verduras, castanha, assim por diante, né? Uma dieta para o diabético também deve ser evitado o consumo de alimento rico em açúcar, mel, pães, biscoitos, massas, frituras, refeições do tipo fast food, fast food, né? E alimentos ricos em gordura saturada, né? Batatinha frita, nem pensar, né? Então, o diabético tem que tomar cuidado, sim, para não subir, né, a glicose, né? Importante também fazer 5 a 6 refeições por dia, né? Isso é importante, né? Se não alimenta bem, tem que tomar suplementos naturais. Existem aqueles suplementos que ponha no chá, ponha na sopa, né? Eu já tenho comentado sobre isso daí. E aquele suplemento ele ajuda, só que não substitui a alimentação, que as pessoas têm que se alimentar mesmo. Não tem como ficar sem alimentar. Embora esses suplementos em pó que mistura, né, no suco, mistura no leite vegetal, mistura em sopas, em vários alimentos,
Isso é importante, né? Também. Então, ter uma refeição de 5 a 6 refeições, intervalo de 4 horas entre elas para evitar a hipoglicemia. Hipoglicemia, que é quando os níveis de açúcar no sangue ficam muito baixos, né? Então, tem que evitar isso daí, né? Que causa tontura, né? Se cair muito a glicose, então tem tontura, desmaio, convulsões. Além disso, é fundamental também praticar exercício ou caminhada de forma regular, pois isso também ajuda a regular a glicose no sangue, né? E alimentos que devem ser priorizados, como eu tenho falado, né? Tem que priorizar os alimentos naturais, né? Os alimentos mais naturais, que são cereais integrais, pão integrais, arroz integrais, macarrão integral, milho, aveia, quinoa, leguminosas como feijão, sopa, grão de bico, lentilha, ervilha, legumes como alface, tomate, rúcula, agrião, acelga, abóbora, vagem e cebola. Proteína com poucas gorduras, como peixe branco, frango, tofu, ovos, carnes bovinas e magra, como músculo, patinho. Tudo isso é bom. Frutas, priorizando as frescas com as cascas inteiras. É claro que não vai comer a casca de laranja. A laranja não é para comer a casca, né? Dependendo do tipo de fruta e dependendo da casca também. Se a casca tiver suja, aí tem que tirar, né? Se a casca tiver muito massacrada, então não pode usar a casca, né? Em pequenas porções também, né? Tem frutas que é muito doce e não pode usar muito. Uma banana é importante, né? Uma maçã. Então é de baixo índice glicêmico, como o morango, a maçã, a pera, a ameixa, o mirtilo, o limão, a tangerina. Gordura saudável, um óleo de abacate, né? Ou semente de uva, azeite extra virgem. Oleaginosa, como castanha, castanha do Pará, amendoim, avelã, nozes, castanha do Pará, tudo isso, né? Sementes como chia, linhaça, gengibre, semente de abóbora, laticínio como leite, iogurte natural, queijo branco, ricota, queijo mina, contagem, né? Bebidas vegetais como leite de soja, de aveia, de arroz, de amêndoa, de avelã. E é muito importante, nos casos dos tubérculos, como batata doce, batata doce, inhame, são alimentos saudáveis que contêm carboidrato, né? Mas pode ser consumido na dieta, mas em pequenas porções, né? Tem que ser em pequenas porções. As frutas devem ser consumido pelo diabético em pequenas porções, né? Tem que ser assim, né? Porque contém frutose. A frutose vem ser um açúcar, né? Um tipo de açúcar que está naturalmente presente nas frutas, nos alimentos. Recomendo uma porção de fruta por refeições, que isso vai ajudar. Unidade média de fruta inteira, como maçã, banana, laranja, tangerina, ameixa, pêssego, kiwi, pera. 2 fatias ou fatia grossa de frutas grandes, como melancia, melão, mamão, abacaxi. A mão cheia de frutas pequenas, como são cerca de, por exemplo, 8 uvas ou cereja,
Isso é bom. Uma xícara de fruta vermelha, como morango, mirtilho, framboesa, amora, né? A Granberry, né? Uma colher de sopa fresca de fruta seca, como uva passa, ameixa ou damasco também, né? Aí não pode se exagerar também, que ela fica mais concentrada. Quando a fruta ela é mais seca, ela fica mais concentrada, né? Então tem que tomar cuidado, né? Outras frutas como tamara, né? Tamaras, 3 tâmaras, meia xícara de chá de manga picada, 2 fígados médios, né? Tudo isso é importante, né? Uma boa dica para evitar que as frutas aumentem muito os níveis de açúcar no sangue é adicionar uma colher de sopa de floco de aveia ou uma colher de chá de semente ou consumir 30 gramas de nozes. Então aí está, né? Agora existe, que é muito importante, e até em hospital é feito para as pessoas que estão fracas, né? As pessoas de idade que estão fracas, pode-se fazer aquela sopa, né? Sopa energética, né? Que é usado brócolis, né? Usado um brócolis, brócolis é o primeiro, né? É o primeiro, brócolis, cenoura, pode ser 2 cenouras, nabo, espinafre, né? Dente de alho e meio litro de água e faz uma sopa, né? E pode até triturar, né? Mas tem mais coisa aqui, ó. Ó, quer ver? Pode pôr brócolis, pode pôr cenoura, pode pôr couve-flor, pode pôr abóbora, mas é um pedaço da abóbora, né? Pode ser abóbora madura. O nabo, quer ver, ó? Ó, são brócolis, cenoura, couve-flor, abóbora, nabo, espinafre. Espinafre, são 5, quer ver? Deixa eu mostrar direito. 5, 6, são 6 ingredientes e dente de alho e meio litro de água. Isso é importante, é usado até em hospital. Isso é muito importante para as pessoas. Repor a energia. Geralmente as pessoas de idade têm que repor as suas energias, né? Isso é importante, né? Alimentos que devem ser evitados pelo diabético, a gente sabe que bolo, biscoito, chocolate, bala, chiclete, mel, geleia, marmelada, tudo isso daí é problema. Bebidas açucaradas, como refrigerante, né? Já se comentaram que cada refrigerante, cada lata de refrigerante, né, contém 3 colheres de sopa, né? 3 colheres de sopa de açúcar no refrigerante, né? Qualquer refrigerante tem muito açúcar para conservar, porque é usado açúcar como conservante. Então, nada de bebida açucarada, refrigerante, suco industrializado, bebida industrializada, achocolatado, nada disso. Cereais refinados, também nada de